Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. E os americanos estão cada vez mais convencidos de que os Estados Unidos entrarão em guerra este ano contra a Rússia, lá na Europa, por conta da Ucrânia. Bem, o temor aumenta justamente porque os ucranianos do leste estão em debandada, estão deixando o país, procurando refúgio em outros países da Europa e até mesmo da Rússia. É claro que isso é sim um indício de guerra. Ontem eu trouxe a notícia de que o Japão, o distante, o longínquo Japão, estará repassando seu gás natural para a Europa. Tudo isso é um arranjo às pressas, um arranjo de última hora, tendo em vista uma guerra que a cada dia que passa parece mais iminente. Bem, os americanos, com todo esse temor de uma guerra, já perceberam o que aconteceu. A Casa Branca, comandada por Biden, ou melhor, por Barack Obama, e o pântano que nunca aparece, cozinharam em banho-maria, ou tentaram cozinhar em banho-maria, uma crise com a Rússia, para ser detonada no momento certo. Acontece que desde o começo do ano, os democratas têm certeza absoluta de que perderão as eleições de meio de mandato. Então, como o Deep State não brinca em serviço, começou desde o princípio desse ano uma provocação à Rússia, ou melhor, desde o ano passado. A Rússia, como também não dorme em serviço, cercou a Ucrânia. E aí o Deep State pensou o seguinte: bem, vamos cozinhar esta crise até que tenhamos absoluta certeza de que não poderemos vencer as eleições de meio de mandato. Então, declara-se uma guerra, quem sabe através de um ataque de falsa bandeira, e podemos aqui na América fechar tudo outra vez. Impor um Estado autoritário, controlar os meios de comunicação, prender os dissidentes e desarmar a população. Eu já falei sobre isso também em vídeo anterior. Acontece que a América não é ocupada somente por gente da esquerda ou do Deep State. Existe mais da metade, provavelmente mais da metade de americanos que não querem que os Estados Unidos sejam governados por Biden, nem que entrem numa aventura bélica com a Rússia para salvar a política de esquerda no país. E essa gente novamente se levanta contra o sistema implantado por Biden, contra o regime Biden-Obama. A última tentativa dos republicanos é provar que Biden não tem capacidade mental para comandar o país. Ontem, a Fox News deu a seguinte notícia: quase 40 parlamentares, na verdade são 37 parlamentares republicanos, estão convocando o presidente Biden, de 79 anos, para um teste cognitivo, seguindo o exemplo de seu antecessor, o ex-presidente Donald Trump. A esquerda bateu pesado em Donald Trump, inclusive sugerindo que ele não tinha capacidade cognitiva para administrar o país. E Trump fez sim o teste cognitivo, saiu-se muito bem, aliás. A pressão republicana, disse a Fox, para que Biden seja submetido a testes cognitivos ocorre quando pesquisas recentes mostram que os americanos não têm certeza da aptidão mental do presidente para o cargo. O ex-médico do presidente Ronny Jackson, é um republicano do Texas, levou uma carta do presidente Donald Trump, levou uma carta com 37 de seus colegas do Partido Republicano a Biden na terça-feira, expressando uma enorme preocupação com o estado cognitivo de Biden. Meus colegas e eu estamos novamente pedindo ao presidente Biden que se submeta imediatamente a um exame formal de triagem, como o Montreal Cognitive Assessment, disse Jackson à Fox News Digital por e-mail. A mesma notícia foi dada
pelo Daily Mail, pelo britânico Daily Mail, mostrando que esta não é uma informação corriqueira, disse o Daily Mail hoje. Mais de 3 dúzias de republicanos da Câmara estão exigindo que o presidente Biden se submeta a um teste cognitivo e delinearam suas preocupações sobre a aptidão de Biden para o cargo, em uma carta ardente, diz o Daily Mail, enviada na quarta-feira à Casa Branca. 37 legisladores do Partido Republicano assinaram a carta, escrita pelo ex-médico da Casa Branca, da era Trump, deputado Ronny Jackson, e citaram exemplos recentes do declínio mental de Biden, incluindo o esquecimento de números e nomes e momentos constrangedores diante das câmeras e microfones. Bem, isso reflete uma preocupação não só dos republicanos, mas também de boa parte do staff militar norte-americano. As Forças Armadas americanas estão sendo prejudicadas desde as priscas eras de Obama, onde se desmantelou, por exemplo, a ascendência que o cristianismo tinha dentro das Forças Armadas. Então, estas acabaram aderindo à agenda, por assim dizer, cultural da nova ordem mundial, e seus quadros foram renovados e permitiu-se, por exemplo, a figura do militar trans, entre outros motivos. Hoje, esse desmantelamento se agravou por conta da exigência do governo e também do Pentágono, que é indicado pelo governo, para o passaporte sanitário, que levou muitos militares, principalmente graduados, aqueles com maior consciência e liberdade, a deixarem as Forças Armadas. A preocupação hoje da América é evidente. Ela está profundamente dividida. E como, por exemplo, entrar numa aventura bélica com a Rússia completamente dividida? Isso seria, para muitos analistas, um fim, o irremediável fim dos Estados Unidos. Mas a questão não fica por aí. Em relação às eleições de 2020, as coisas não morreram. Passam-se os meses, passam-se os anos, e a certeza de que houve fraude nas eleições permanece. Parecia que as brasas tinham apagado. Não obstante, como estamos em ano eleitoral e os Estados Unidos aí na iminência de entrar numa guerra, as brasas que não morreram voltaram a soltar labaredas, principalmente para o lado dos republicanos, que hoje, sabe-se, venderam-se para o outro lado. Como é o caso, por exemplo, de Mike Pence. Ele está sendo considerado a chave para entender por que Donald Trump perdeu as eleições, ou melhor, foi apeado do cargo. Uma investigação recente do Pensador americano lembra o seguinte: no dia 4 de janeiro de 2021, ou seja, 2 dias antes de Mike Pence, que presidia o Congresso norte-americano, incensar a candidatura Biden, ou a eleição de Biden, ele, Pence, havia dito num discurso na Geórgia o seguinte: tenho profundas preocupações com a honestidade e a confiabilidade das eleições de 2020. Ele disse também que sentiu que haviam muitas leis quebradas, muitas irregularidades nas eleições e muitas perguntas para acreditar com certeza que Biden havia vencido de forma justa as eleições. Disse também, por fim, que não estava convencido de que os resultados das eleições de 2020 refletiam a vontade popular. Isso em 4 de janeiro de 2020. No dia 6 de janeiro de 2020, presidindo o Congresso Nacional, apenas 2 dias depois desse discurso, Pence disse que não tinha poderes para suspender
o resultado das eleições por 10 dias no mínimo, para que se investigassem as graves denúncias então apontadas em, no mínimo, 8 estados vermelhos, ou melhor, 8 estados em que Trump tinha liderança absoluta. Ele se disse incapaz, como presidente do Congresso, para suspender a eleição e mais incapaz ainda para anulá-la, só 2 dias depois. Recentemente, há 5 dias atrás, falando para a Nação Federalista em Orlando, na Flórida, Pence disse que todas as reclamações de Trump estavam erradas, porque Biden havia vencido de forma justa e que lá na época em que ele presidiu o Congresso Nacional não tinha nada o que fazer senão aprovar a vitória de Biden nas urnas. Claro que houve uma resposta forte dos republicanos, não os hinos, liderados por Donald Trump. Donald Trump chegou a dizer que Pence foi um mentiroso e um traidor. Bem, a pergunta que se faz hoje é a seguinte: Pence foi um Judas em relação a Donald Trump? Vendeu-se por 30 moedas? Sim, está mais do que provado para os republicanos que Pence se vendeu. A questão não é saber por quanto, mas sim quem o comprou. Se Pence responder em algum momento essas questões, é claro que as eleições poderão ser anuladas. Ele é a chave para derrubar esse governo. Acontece que a derrubada de Biden pode até ser possível, mas a anulação das eleições é bastante improvável. O que fica, portanto, desse imbróglio? Fica exatamente esta sensação. A América hoje está dividida em duas. Os Estados Unidos não são mais uma nação coesa, apenas ligados pela língua ou pelas línguas espanhol e inglês. Isso parece tudo o que há de comum entre os americanos. De um lado, existe um bando que tomou de assalto a Casa Branca e do outro, um grupo de pessoas que não quer que os Estados Unidos entrem numa aventura bélica com a Rússia e que reveja o seu passado imediatamente. Não há conciliação entre esses dois grupos. E quem agradece esta encrenca? A Rússia e também comandantes da OTAN que são pró-Rússia. Pasmem os senhores. Logo mais se saberá que vários comandantes da OTAN pendem hoje para o lado da Rússia, só que não dizem isso abertamente. Eles também estão apostando num conflito para que se implante o comunismo definitivamente em toda a Europa. Parece teoria da conspiração, mas logo mais veremos que, de fato, esta armação dos globalistas da América foi o maior tiro que saiu pela culatra dado até hoje pelo Ocidente. A Rússia entrará em guerra, sim, com os Estados Unidos e a OTAN, invadirá a Ucrânia. Não haverá guerra nuclear, provavelmente. Será uma guerra convencional profunda, muito forte, e os Estados Unidos se recolherão à sua inacreditável insignificância hoje. Deixarão a Europa haver navios e tentarão concentrar forças dentro do território, que poderá, neste momento, estar em guerra civil. Claro, tudo isso são projeções, mas se confirmarem, bem, meus amigos, aí definitivamente estaremos no apocalipse, porque só o que está faltando neste momento é isso. Até depois.